Queridos, abra a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse. Livro de Hebreus, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1, também alguns versículos do capítulo 2. Hebreus, capítulo 1 e também o capítulo 2. Hebreus capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, o qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e várias maravilhas, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Feche os teus olhos, curva tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, chegamos aqui hoje à noite, Senhor, por tua causa, Deus. Nós não viemos aqui por causa do homem, nós não viemos aqui, Senhor Jesus, por nenhum outro motivo senão o Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, ministra ao nosso coração aquilo que tu tens para as nossas vidas. Possamos sair daqui, Deus, mais uma vez transformados pela tua palavra. Usa a minha vida como um canal de bênção para o teu povo. Que o teu Espírito Santo possa nos despertar, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, vivemos a última hora, Deus. Vivemos numa época de incertezas, uma época onde, Senhor, a promiscuidade tem crescido de uma maneira tão grande. Vivemos de uma época, Senhor, onde o pecado tem se multiplicado de uma forma terrível. Uma época de violência, uma época de inversão de valores, uma época de guerras, uma época de conflitos. Uma época, Senhor Jesus, que está marcando, Senhor Jesus, a tua vinda. Guarda-nos naquela hora. Que em nome do teu Filho amado Jesus, o Senhor nos dá a oportunidade, mais uma vez, hoje à noite, de nos santificarmos, de sermos marcados pela tua palavra, de mudarmos a nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, que essa palavra, Senhor, ela possa mexer, Deus, com as áreas da nossa vida, Senhor, que o Senhor tanto quer trabalhar. Nós colocamos, Senhor Jesus, o teu nome, Senhor, que é acima de todos, um lugar mais elevado, e dizemos que só o Senhor reina nesse lugar. Nós fazemos separação entre luz e trevas e declaramos que esse ambiente é santo para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados irmãos, o livro de Hebreus, alguns estudiosos acreditam que, por conta da escrita, tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Mas, na verdade, nós permanecemos na dúvida. Quem foi o autor da carta aos Hebreus? Amados irmãos, a carta aos Hebreus, ela traz todo o ministério da antiga aliança e da nova aliança, daquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. No capítulo 1, aqui o escritor, ele exalta a revelação e ele levanta aqui um dos pontos principais que inicia essa carta, no versículo 1, que diz que Deus falou. Deus falou, amados irmãos. Não foi o boi lá de Barão Geraldo que falou, foi Deus que falou. Diz aqui que Deus,
Ele se comunicou com o seu povo, falado muitas vezes e de muitas maneiras. Amados irmãos, quando nós olhamos para a criação, no primeiro livro da Bíblia, nós vemos Deus falando e as coisas passando a existir. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus criou os luzeiros e disse que as águas sejam povoadas de animais, e assim aconteceu. Deus disse para a natureza florescer, e a natureza florescer. Mas a única coisa que Deus, Ele fez com as próprias mãos, quando Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e a semelhança, foi eu e você. Nós somos criados pelas próprias mãos de Deus. E Deus, Ele não permaneceu incomunicável. Por toda a história, por toda a Bíblia, nós vemos Deus falando com o seu povo. Deus fala conosco, amados irmãos. Deus fala comigo e com você. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque nós não estamos sozinhos aqui. E quando eu digo nós não estamos sozinhos aqui, não é porque existe vida em outros planetas, é porque existe um Deus poderoso que tem cuidado das nossas vidas e que tem falado nesses últimos dias através do Filho. Deus falou, amados irmãos. O apóstolo aqui, o escritor aqui de Hebreus, ele diz que Deus falou muitas vezes, não foram poucas vezes que Deus falou. Deus, durante toda a história, falou. Não é vontade de Deus se ocultar. Não é vontade de Deus se silenciar. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que eu e você ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Na criação, Deus falou, tudo se fez. Durante o desenrolar da história do povo hebreu, Deus prometeu um libertador, Deus levantou um libertador, Deus levantou o povo, Deus prometeu que havia uma terra que manava leite e mel, e Deus cumpriu a sua palavra. Deus disse que seria com Moisés, Deus disse que seria com Josué, e Deus foi com Josué, Deus foi com Moisés, Deus fez promessas ao seu povo. Quando o povo se desviou dos seus caminhos, Ele levantou os profetas para trazer o povo de volta em arrependimento aos seus pés. E quando o povo não estava mais satisfeito com Deus, estava satisfeito com si próprio, vivendo a sua religiosidade, Deus se silenciou durante 400 anos. O único período da história que Deus fica em silêncio é quando a religiosidade do povo já havia ultrapassado limites terríveis. Quando eles não precisavam mais de Deus, precisavam somente dos rituais, Deus então deixou de falar. Amados irmãos, quando nós nos tornamos pessoas religiosas, Deus não fala mais com a gente. Porque nós não precisamos dele. Nós precisamos da religião. Nós precisamos da música. Nós precisamos da igreja. Nós não precisamos de Deus. Deus fala conosco de muitas maneiras. Durante toda a história, Deus falou através de sonhos. Deus falou através de visões. Deus falou, querido, através de símbolos proféticos. Deus levantou Jeremias, que passou um bom tempo deitado somente com um lado do seu corpo no chão, em Jerusalém, cozinhando um pouco de comida que ele tinha em fezes humanas. Porque Deus queria sentenciar o seu povo e queria mostrar algo profético para o seu povo. Falou através da natureza, através dos animais. Romanos capítulo 1 vai dizer que homem desculpável, porque os atributos de Deus são conhecidos através da criação. Deus fala, continua falando através da natureza. Deus falou através de anjos. Quantos anjos apareceram durante a história e deram direção para o povo de Deus? E Deus falou que a sua palavra não volta vazia. Olha o que diz em Isaías capítulo 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Quando Deus fala, Ele tem um propósito. Quando Deus fala, Ele cumpre o que promete. E quando não havia ninguém mais para jurar, Ele jurou por si mesmo. Toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Amados irmãos, é vontade e desejo de Deus que eu e você temos relacionamento com Ele. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus. Quando tudo estava perdido na minha vida e na tua vida,
Nós estávamos desgraçados, não tínhamos rumo certo, não sabíamos para onde ir. Jesus atravessou o nosso caminho, manifestou a sua maravilhosa graça, e Deus então passou a falar comigo e com você. A pergunta é: você tem ouvido a voz de Deus? Uma outra pergunta é: você tem obedecido aquilo que Deus tem falado contigo? Que nós sabemos que Deus fala de muitas maneiras, muitas vezes Ele falou. Mas o que eu tenho feito? Como eu tenho respondido à voz de Deus? Amados irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui nesta terra. Nós estamos vivendo dias de cumprimento de profecias que estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Nós estamos, amados irmãos, nos últimos segundos do relógio de Deus. E domingo após domingo, nós temos ouvido a palavra do Senhor. Nós temos ouvido Deus falar conosco. Nós temos ouvido Deus falar que é o nosso coração. Nós temos ouvido Deus falar de uma mudança radical na nossa vida, da quebra do orgulho, do eu, da carnalidade do pecado. É nos voltarmos para a sua palavra e aprendermos a viver agora o evangelho do reino que Deus falou para cada um de nós. Porque quando nós chegamos na igreja, amados irmãos, nós chegamos aqui para adorar a Deus, mas nós chegamos aqui também para ouvir a voz de Deus. Nós chegamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, Deus tem falado conosco e tem batido na mesma tecla. E nós sabemos que é Deus que está falando, mas a maneira que eu tenho reagido à voz de Deus vai me dizer se eu estou abrindo o meu coração para que essa voz ela entre e faça o efeito determinado na minha vida e na tua vida. Deus tem falado conosco nesses últimos dias pelo Filho, que este é o último momento da sua igreja na face da terra. Amados irmãos, nós estamos vivendo o cumprimento de profecias. Tudo que está na palavra do Senhor está se cumprindo. E parece, amados irmãos, que nós estamos meio que dormindo na luz. Nos últimos dias, o escritor de Hebreus vai dizer que nesses últimos dias, ele falou pelos profetas, ele falou muitas maneiras, mas agora, nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho. No princípio, diz o Evangelho de João, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nos últimos dias, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, Jesus Cristo, está presente no meio da sua igreja para falar com o seu povo, para dar direção para o seu povo, porque Ele não nos deixou ao léu, Ele não nos abandonou no caminho, Ele chamou eu e você com um propósito eterno de vivermos o Evangelho do Reino de Deus. A palavra de Deus se tornou substância, Deus encarnou no meio do seu povo. Agora Deus, Ele não fala mais através dos anjos, Ele não fala mais através dos profetas, Ele fala através do Filho de Deus. E o Filho de Deus tem dito a nós o Evangelho do Reino de Deus. Eu ouvi um pastor muito famoso dizer que o que Jesus mais pregou foi sobre vida financeira. Eu disse, eu tenho pouco tempo de Evangelho, mas esse negócio está errado. Porque Jesus não veio falar sobre finanças. Eu estou morrendo de vontade de falar o nome dele aqui, mas eu não vou falar. Não posso falar. Mas ele disse que quando Jesus veio à terra, o que Jesus mais falou foi sobre vida financeira. Jesus veio para falar sobre o Evangelho do Reino de Deus. E no Evangelho do Reino de Deus, as coisas andam na contramão. Se alguém te ferir na face, no lado direito, o que você faz? Volta o outro. Perdoa 70 vezes 7. O Evangelho do Reino de Deus,
Ele faz com que o cristão, filho de Deus, ele ande na contramão do mundo, na contramão do pecado. Ele faz com que eu e você tenha uma novidade de vida, uma vida mais que abundante, uma vida maiúscula, uma vida relevante sobre o pecado, sobre a carnalidade. O Evangelho do Reino de Deus foi pregado pelo próprio Filho de Deus, que nesses últimos dias se manifestou para falar conosco. Jesus inaugurou um novo tempo, um tempo de graça, um tempo de misericórdia, levantou a sua igreja na face dessa terra e fez promessas para ela. E ele disse que viria buscar um povo santo, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus abriu mão de toda a sua glória, se esvaziou, se tornou como um de nós, para mostrar para nós que é possível viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que nós estamos agora crescendo na graça para alcançar a estatura do varão perfeito. Há um propósito de vida que o Filho nos falou, que eu e você, nós precisamos alcançar a semelhança de Cristo. Parecido com Jesus. Semelhantes a Jesus. Nos seus atos, nas suas ações, na sua palavra, no seu amor, na sua maneira de pensar e enxergar a vida. Porque o Evangelho do Reino de Deus, ele nos faz sermos cidadãos dos céus. Ele faz eu e você tirar os olhos dessa terra e olharmos para o alto, porque é lá que está o nosso galardão, é lá que está a nossa cidade, é lá que está o nosso prêmio. Ele faz com que eu e você viva de fé em fé, de glória em glória, cheio do Espírito Santo de Deus. Cristo vem, amados irmãos, e Ele prega uma mensagem de libertação, de transformação, de arrependimento, de santidade. Ele é a luz do mundo, que brilhou um dia na escuridão da minha vida, na tua vida, que te pegou desgraçado, cheio de espinhos, massacrado pelo pecado, escravizado pelo pecado, e te fez um filho de Deus, te fez um cidadão dos céus. E nesses últimos dias, Ele tem falado para a sua igreja, que é o último tempo da igreja nessa terra, e nós precisamos estar preparados para encontrar com o nosso Jesus. Porque Ele vem, e Ele vem sem demora. Ele veio inaugurar um novo modus operandi de vida, a vida do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, o evangelho eterno foi aberto, o selo foi tirado do nosso coração, o véu foi tirado da nossa mente, foi tirado da nossa visão, e hoje nós podemos contemplar a glória de Deus. Ele veio para cumprir o que Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras aos pais, pelos profetas. Em Jesus, ao cumprimento de toda a palavra de Deus. Em Jesus, há um cumprimento de toda a palavra de Deus. E a história, ela não termina aqui. O melhor de tudo isso é que a nossa história, ela nunca termina. Porque o Evangelho do Reino de Deus, ele nos fez entender que nós somos eternos. Amém? Você morre aqui, mas ressuscita. Um novo corpo. Um corpo semelhante ao de Cristo. Cheio de glória, de virtude, de santidade. E entra nos portões celestiais para participar da mesa do banquete do Cordeiro de Deus. Jesus falou e fala com sua igreja sobre o amor, sobre o perdão, sobre o pecado, sobre a santidade. Jesus nos comunicou e continua comunicando toda a vontade de Deus, toda a palavra de Deus, que podemos resumir em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nesses últimos dias, Ele continua falando. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz do Filho? Você tem ouvido o Evangelho eterno?
Ele continua falando com a sua igreja. Porque não é o desejo de Deus ficar em silêncio. A Cassiane canta, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Não é desejo de Deus ficar em silêncio. É desejo de Deus falar com você. Aquele momento que você está angustiado, não sabendo para que caminho, que direção tomar, você dobra o joelho no chão e você fala com Ele. E Ele fala, vai por aqui. Quando todas as portas se fecham, todas as vozes se calam, João provou isso. Uma porta se abre no céu e ele teve a revelação do Filho. Nos nossos momentos de dores, de dificuldades, Deus ele não fica em silêncio, Ele fala. Nosso Deus fala. Salmo 115 diz que tem olhos, os ídolos, mas não veem. Tem boca, mas não fala. Amanhã, dia 12 de outubro, dia das crianças, também é considerado como o dia da padroeira do Brasil. Que não é padroeira do Brasil coisa nenhuma. Aquela senhora que eles adoram, um dia eu e você nós adoramos também. Porque eu não sei quanto a você, mas eu passava noites na igreja rezando o terço. Saía à rua, em procissão, atrás daquela imagem. Guardava pétalas de flores da procissão dentro da minha Bíblia. Porque eu era praticante da coisa. Eu ia ser padre, queridos. Mas Deus me libertou. Um dia eu e você, a gente estava preso lá também. Mas a Bíblia diz que tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Nós cantamos hoje à noite uma verdade a respeito de Deus. Vem, filho amado, vem em meus braços. Vem bem seguro, porque eu te conduzirei. Quantas vezes nos momentos de tristeza, de ruína, Deus nos amparou em seus braços. E nós sentimos o teu toque. Nós cantamos, Senhor, olha para mim. Ele olha. Abrimos o culto dizendo que o Senhor, Ele passa os seus olhos sobre a terra para observar o que passa sobre o céu e sobre a terra. Deus enxerga. Ele tem olhos que te veem. Ele tem mãos que te apalpam. Ele tem ouvidos que te ouvem. Ele tem nariz para cheirar a tua vida, porque você é o bom perfume de Cristo. Aleluia! Nosso Deus é vivo. O nosso Deus, Ele não nos deixa sem comunicação. Ele fala com sua voz. Ainda que muitas vezes Ele nos repreende, muitas vezes Ele nos repreende. E muitas vezes Ele nos repreende. Mas Ele diz que a disciplina é para proveito, para que eu e você cresça. Quem tem ouvidos? Apocalipse capítulo 2, verso 11. Deus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, verso 11. Olha o que diz ainda em Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Apocalipse 2, 29, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versos 5 e 6 diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, verso de 11 a 13. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, verso 20 a 22. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aleluia! Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é a igreja do Senhor e o Espírito Santo está falando com você, está te fazendo promessas do reino de Deus, que Ele está vindo para buscar a sua noiva, Ele está vindo para buscar o seu povo, Ele está vindo para buscar um povo santo, Ele está vindo não para buscar qualquer um, mas aquele que lavou as suas vestiduras e as branqueou no sangue do Cordeiro, que lutou contra o pecado, que venceu a carnalidade, que se tornou servo da justiça. É esses que vão ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo de meu Pai. O Espírito Santo tem dito à igreja: ouça, você que tem ouvidos espirituais, ouça, o teu Deus está vindo, o teu Deus está vindo, e Ele diz: eis que cedo venho sem demora. Guarda o que tens, guarda a tua vida de santidade, guarda o teu coração, guarda a tua saúde espiritual, porque Ele está vindo, Ele está vindo. Alguém pode escutar o barulho do céu chegando, alguém pode ouvir a trombeta de Deus, porque o tempo está próximo, amados irmãos. E Ele está vindo para te salvar. Ele está vindo para te levar para a morada celestial. Ele está vindo para lavar a tua vida, para que você entre pelas portas da nova cidade. Ele está vindo para tirar dos seus olhos todas as lágrimas. Ele está vindo para que você adore o Pai toda a eternidade. Então, quem escreve o livro de Hebreus, no capítulo 2, ele vai dizer para a igreja: por esta razão, porque Deus tem falado, porque Deus não se ocultou, porque Deus se revelou, porque Deus enviou o Filho, importa agora que você corra atrás de dinheiro. Que você pense agora nas coisas deste mundo. Que você se entregue à vaidade do pecado. Que você passe o maior tempo possível diante das redes sociais. Não. Ele diz: importa agora. O que é mais importante é que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades que nós ouvimos, para que delas jamais, nunca nos desviemos. Esse é o tempo de você empregar toda a diligência, todo o zelo, toda a tua vida naquilo que realmente importa. E aquilo que realmente importa é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O que realmente importa não é uma vida dissoluta no pecado. Porque o pecado, ele traz um prazer momentâneo, mas depois você continua sujo, vazio, escravizado, sem paz, sem esperança, com tua vida arruinada, sem direção. O que mais importa, meus amados irmãos, nesses dias agora, é nos apegarmos à palavra do Senhor, à oração, a voltarmos de volta ao primeiro amor, aonde jamais deveríamos ter nos desviado. Aleluia. Espírito Santo, Ele continua falando à igreja. Nós precisamos nos apegar agora com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus predisse no Antigo Testamento, através dos profetas, Ele cumpriu cada detalhe.
Jesus disse, naquele tempo, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Você olha Jerusalém destruída. Só existe um muro chamado de Lamentações. Porque quando Deus sai de cena, a única coisa que sobra é lamentações. Diz o texto da palavra de Deus que naquele dia, quando Jesus voltar, haverá choro e ranger de dentes. Você quer estar no grupo que vai subir para o céu, louvando a Deus? Ou você quer fazer parte do grupo que por toda a eternidade vai chorar e ranger os dentes? Amados irmãos, há uma linha de pensamento na igreja que diz: uma vez salvo, sempre salvo. Mas não é assim. Se nós negligenciarmos a salvação, nós perdemos. Nós corremos o risco de sermos deixados para trás. Por isso que Jesus ele disse: vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vigiai, porque ele vai vir como um ladrão na noite, a hora que ninguém espera, como um relâmpago que sai fuzilando do Oriente até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Amados irmãos, é tempo de nós voltarmos para aquilo que é importante. Amados irmãos, nós temos percebido nesses últimos dias o esfriamento no meio do povo de Deus. O povo não quer mais orar. Não está na moda orar. Está na moda fazer campanha. A ministração das ofertas, eu disse aqui, da arquinha, R$300. Os lenços ungidos pelo suor do pastor, a toalha ungida, o travesseiro ungido, a lâmpada ungida, a vassoura ungida, o sal ungido, a arruda ungida, a vela ungida, o incenso ungido. É igreja ou é centro de saravá? O mercado gospel, o mercado da fé. Nós estamos em pleno uma época de atores gospel, todos fazendo sucesso para a glória de Jesus. A adoração não é para nós, é para Ele. A adoração não é para a igreja, é para Jesus. Jesus não desceu essa terra para fazer ninguém famoso, não. Para fazer ninguém brilhar, não. Porque Ele mesmo abriu mão da sua glória. Os anciãos, os 24 anciãos, diante do trono, eles depositam as suas coroas diante dele. E eles dizem: só o Senhor é digno de receber a honra, de receber a glória, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus aqueles que procedem de toda tribo, língua e nação. Deus te fez igreja para Ele. Deus te fez objeto de louvor para Ele. A tua voz, teu coração, teu corpo é dele. Um dia nós vamos dar conta de tudo, amados irmãos. De cada pensamento. Eu fico pensando naquele dia que nós vamos estar diante dele. Ele vai abrir o meu pensamento. Eu falei: Deus, esconde. Porque é uma estimativa que a gente pensa pelo menos 20 mil coisas absurdas por dia. Quantos pensamentos ruins, profanos passam na nossa mente? Oh, queridos, oh, amado irmão, é tempo de nós nos voltarmos para Ele. É tempo, sabe, de parar de dar desculpa. É tempo de parar, sabe, desse comodismo.
O apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. É tempo da igreja se levantar nesses dias para fazer a diferença. É tempo de eu e você brilharmos nesse mundo, porque nós refletimos a glória de Deus. É tempo, porque diz a palavra: como escaparemos nós, ainda em Hebreus? Como nós escaparemos, se não atentarmos para tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada por aqueles que ouviram. Deus falou, e Ele confirmou, e a Bíblia diz aqui, que Ele deu testemunho por sinais, prodígios, milagres, e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. É desejo de Deus realizar no seu povo sinais, maravilhas, mas é desejo de Deus distribuir o Espírito Santo para que você seja uma pessoa santa. O apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Igreja do Senhor, este é o tempo de nós dobrarmos o joelho no chão e dizer: Espírito Santo, me encha. Esse é o tempo de nós clamarmos pelo fogo purificador. Purifica aqui, Pai. Porque se eu perguntar para você quanta coisa podre tem aí no teu coração, você vai levantar a mão e vai dizer: tem, pastor. E nós precisamos que esse fogo queime e nos limpe, para a gente não ser pego de surpresa aquele dia. Amados irmãos, é tempo de arrependimento, é tempo de santidade, é tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de avivamento, de restabelecer as coisas que estão mortas, de buscarmos uma vida segundo o padrão de Deus, de vivermos o Evangelho do Reino de Deus na íntegra. E para isso nós precisamos aprender, nós precisamos ler a palavra, pedir direção do Espírito, participar dos cultos. Nesses últimos dias, nós vivemos esse esfriamento, esse desânimo. Nós precisamos crescer. Deus continua falando. Efésios capítulo 5, verso 14. Ele diz para nós, se você quiser abrir a sua Bíblia: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ao desejo de Deus que eu e você seja cheio do Espírito Santo, ao desejo do coração de Deus que nós entendamos qual é o tempo que estamos vivendo, qual é a estação que estamos vivendo. Então tomarmos uma atitude, e a atitude é se encher do Espírito Santo de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus. Deus tem falado com você, querido? Quantos aqui podem sinalizar: pastor, Deus está falando comigo? Agora, o que você tem feito com a voz de Deus? Deus quer que eu e você saia daqui hoje à noite, ainda que com a orelha ardendo, mas com o coração também queimando por Ele. Amém? Eu quero te convidar nessa noite a se colocar em pé, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar hoje à noite.
Vou pedir nesse momento, toda a igreja, com a cabeça baixa, com os olhos fechados. Nós precisamos orar, queridos. Eu preciso. Preciso levantar o altar que está em ruínas. Quando o povo se desviou, no tempo de Acabe, no tempo de Jezabel, houve uma seca terrível sobre a terra. As pessoas estavam adorando outros deuses. Elias, então, ele sobe ao monte. Ele reconstrói o altar. E Deus se manifesta. Hoje à noite, aleluia, Deus tem nos chamado a restaurarmos o nosso altar. Somente se Deus falou com você hoje à noite, onde você está, com a cabeça baixa, com os olhos fechados, você vai levantar a tua mão e dizer: eu preciso de oração hoje à noite. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Já vi tua mão, Deus te abençoe. Você que está aqui hoje à noite, quer entregar sua vida para Jesus, tanto tempo de igreja, você ainda não fez de todo o coração, erga a tua mão, nós queremos orar por você também. Levanta bem alto: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você que está nos assistindo pela internet, se você quiser entregar a sua vida para Jesus também, meu querido, nós vamos orar por você. Curva tua cabeça. Se você quiser sair do seu lugar e vir dobrar o teu joelho nesse altar, faz isso. Nós vamos orar hoje à noite. Santo Deus de graça, de glória, de misericórdia, de poder, ouvimos a tua palavra hoje à noite. Ouvimos mais uma vez a tua voz. Ouvimos mais uma vez a voz do teu Espírito, Deus. Nós chegamos diante do Senhor em arrependimento. Que o arrependimento, Senhor Jesus, primeiro passo que precisamos tomar, Deus, para mudar as nossas vidas. Senhor, nós chegamos aqui, Deus, nesse lugar, e queremos agora quebrantar o nosso coração diante de Ti. Perdoa-nos, ó Deus, por tanta desculpa. Perdoa-nos, Senhor Jesus, por muitas vezes o Senhor nos chamar para orar, o Senhor nos acordar na madrugada para orarmos, para lermos a Tua palavra, Deus, e nós damos desculpas. Senhor, quantas vezes nós profanamos o dia do Senhor e vamos fazer outras atividades, Senhor, que não tem nada a ver com o Teu dia, e profanamos o Teu dia. Perdoa-nos, Senhor Jesus, pela carnalidade. Perdoa-nos, Senhor, pelo mundanismo, por deixarmos este século, Deus, adentrar nos nossos lares e alterar os padrões de vida do Espírito, Senhor, nos nossos lares. Perdoa-nos, Senhor Jesus, por abandonarmos muitas vezes os Teus caminhos para seguirmos os nossos caminhos. Meu irmão, minha irmã, você está aqui hoje à noite frustrado, você já deu tanto murro em ponta de faca, porque todas as vezes que você tem que tomar uma decisão, você sabe a vontade de Deus, mas você não faz a vontade de Deus. Senhor, nós nos arrependemos, ó Senhor. Nós nos arrependemos diante de Ti hoje à noite. Perdoa-nos pela frieza. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas reações. Perdoa, Deus, pelos nossos olhos ainda serem maus. Perdoa, Senhor, pelos nossos pensamentos. Senhor, nós clamamos o Teu perdão hoje à noite como igreja. Senhor, restaura a Tua noiva. Restaura a Tua casa. O Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração. Oh, meu querido, então comece a orar nessa noite.
Você que está desanimado, você que já não consegue mais orar com tua família, você que já não consegue mais clamar, busque a Deus nessa noite e restabeleça o altar de oração e de adoração na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido, abra a tua boca. O Espírito Santo está aqui hoje à noite, e Ele não vem para trazer peso sobre tua vida, Ele não vem para te trazer condenação, mas Ele vem para te trazer liberdade. Ele vem para te ungir, para que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, um filho marcado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, aviva, Deus, o teu povo, aviva a minha vida. Em nome de Jesus, faz, Deus, aquela obra que só o Senhor consegue fazer dentro do nosso coração. Nós te clamamos, Espírito Santo, aquece nosso coração de novo. Põe o teu fogo dentro de nós novamente. Gera em nós a tua santidade. Gera em nós a tua santidade. Gera em nós a tua santidade. Gera em nós a tua santidade, Deus. Gera em nós, clame comigo, querido. Gera, Pai. Gera, Senhor, santidade, Deus. Gera santidade, Pai, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa alma. Que a vida do teu Espírito seja impregnada no nosso espírito. Oh Deus, ouve tudo dos céus. E vem, Senhor, nessa noite nos tocar. Vem nessa noite nos ungir. Vem nessa noite nos levantar para sermos aquilo que Tu queres, Deus, que nós sejamos neste mundo, Pai. Em nome de Jesus, renuncia ao pecado nessa noite, querido. Renuncia ao pecado. Renuncia ao pecado. Renuncia ao pecado. E volte-se para Deus nessa noite. Oh, volte-se para o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Deixa Ele te tocar. Ele está te tocando, Ele está te transformando. Ele tem falado com você. E hoje à noite Ele separou esse tempo, Ele separou esse espaço para pôr fogo no teu coração novamente. Fogo novamente, querido. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Santo Espírito de Deus, restaura, Deus, o teu povo. Restaura, Senhor, a tua igreja, Deus. Pai, faz novamente aquela obra do teu Espírito sobre nós. Aviva, Senhor, aviva os corações. Aviva a tua obra. Aviva, Pai, aviva. Nós queremos um verdadeiro avivamento. Que mude, Senhor, o nosso padrão de vida. Que nos leve em santidade, que nos leve, Senhor Jesus, a uma vida de vitória sobre o pecado, aleluia, uma vida de vitória sobre a carne, uma vida de vitória sobre Satanás e seus demônios. Oh Deus, levanta os teus guerreiros, levanta os guerreiros de oração, levanta os intercessores, levanta os adoradores, levanta os teus obreiros. Essa pessoa que nos assiste pela internet, que ela seja tocada pela unção do teu Espírito, que as famílias sejam tocadas, sejam restauradas pela unção do teu Espírito. Oh Deus, oh maravilhoso Jesus, oh maravilhoso Cordeiro de Deus, Santo Espírito, nós reverenciamos a tua presença neste lugar. Aleluia. Vem e toma o teu lugar. Vem, minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular.
Rega-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Toma o teu lugar. Tem minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Rega-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, querido. Deus que merece ser honrado e adorado. Quando você sair por essas portas, Ele vai te acompanhar, sabia? Sabia disso? Ele vai contigo. Por onde você for, o Espírito Santo está com você. Hoje você ouviu a voz do Espírito Santo. Hoje você ouviu aquilo que o Espírito diz às igrejas. Você é igreja. Você ouviu a voz de Deus? O que você vai fazer agora com isso? Decida a tua vida hoje.
Defina o teu destino em Deus hoje. Sai por essas portas para viver em santidade, para viver um novo estilo de vida, para viver na contramão deste mundo, porque foi para isso que Deus nos chamou. Amém, meus irmãos? Levanta as suas duas mãos aos céus, renda graças ao Jesus que é vivo. Abre os teus lábios em gratidão a Ele. Abre os teus lábios em louvor. Diga para Ele quanto que Ele é precioso para você, quanto você o ama. Pai, nessa noite, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que podemos ouvir a Tua doce voz. Obrigado pelas vidas, Deus, que o Senhor tocou aqui hoje à noite e ainda está tocando, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelos corações que estão sendo aquecidos aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pela restituição espiritual na vida do meu irmão, na vida da minha irmã hoje aqui, Deus. Obrigado, porque o Senhor diz na Tua palavra: eis que eu faço nova todas as coisas. E hoje à noite, o Senhor faz novas todas as coisas na vida dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua igreja, a igreja do Ouro Verde, que as famílias possam se voltar ao Senhor de todo o coração. Que o Senhor levante aqui um povo santo, um povo lavado, um povo remido, um povo, Senhor, guerreiro, um povo que vai vencer a batalha dos últimos dias e que vai permanecer em santidade ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos pelas famílias. Nós oramos, Senhor Jesus, por restauração nos casamentos, nos lares. Nós oramos, Senhor Jesus, hoje à noite, para que algo novo, uma vida nova do Teu Espírito, seja, Senhor, impregnada nas nossas famílias, para a glória do Teu Filho Jesus. Meu amado irmão, que o amor de Deus, o Pai, que a graça bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre a tua vida, agora e para todos sempre. Amém e amém. Você pode dar uma glória a Deus, querido? Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe.